E a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, né? Justamente da questão de que o principal critério de inovação, que é o mesmo critério, né, que os inventores utilizavam antigamente e tal, é justamente você atender uma necessidade, né? Atender uma frustração, como o próprio Fábio falou aí no podcast anterior. Quem depois quiser ver um pouquinho do podcast, se inscreve aí no canal. Tem lá nos cortes também alguns trechos do podcast dele. E aí ele falou justamente essa questão de atender uma necessidade. E aí você foi muito na veia, né? De uma coisa né, todo mundo que tá nesse estágio de pais ali e tal, se preocupa com o seu filho, né? Da entrada e saída da escola. Ainda mais, né, se a gente pega na realidade brasileira, mas acho que serve para o mundo inteiro, mas tanto que vocês fornecem um aplicativo, né, para outros países também, depois você complementa com isso. Mas na realidade brasileira, né, do perigo hoje, né, nesse processo de você levar a criança para a escola, voltar, tanto, né, diversos problemas podem acontecer, mas, né, ainda a questão de segurança mesmo, de sequestro, etc. Então é uma preocupação muito grande e vocês conseguiram, né, justamente ajudar nesse processo e a partir disso ele começou a servir para outras funções ali e tal. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que foi esse processo criativo, como vocês chegaram nesse modelo de aplicativo, justamente, né, para atender essa necessidade. Legal, cara. Eu acho que até fazendo um parênteses, né? Você colocou isso na sua abertura muito bem colocado também. Empreender ou buscar sucesso, ainda não dá para garantir que você vai ter sucesso, mas a chance maior de ter sucesso é a gente resolver um problema real, né? Um problema que as Uhum. pessoas realmente sentem, que as motiva a sair da zona de conforto para resolver aquele problema, né? Então isso é um aspecto legal. E o Filho Sem Fila, na época, Filho Sem Fila, né, o School Guardian, nasceu justamente porque eu costumo dizer porque eu tenho filhos, né? Não é minha experiência anterior de trabalho, não fala. Bom, hoje a gente vai ter, pelo jeito, a minha gata que resolveu Eu já participar tinha do reparado. podcast. Ela estava passando por aqui, mas agora ela Tranquilo, veio por outro igualzinho o meu. caminho. Vai Ela dar um vai oi pra participar com a gente. gente, de todo jeito. Tá tranquilo. Eu tenho um E, gato e o igualzinho que que a chama gente. Thomas. Inclusive, É mesmo? ele é frajolinha, né? A gente chama de frajolinha. É muito bonitinha essa gata aí. Que legal. Tranquilo, Essa aqui pode é a continuar. Karen, ela foi adotada um pouquinho antes de começar a pandemia, É ela e o irmão mesmo? dela, e Que legal. fazem a alegria da casa, que é muito gostoso mesmo. Hoje em dia no E, home office é bom, comum isso, né? A gente antigamente, nossa, ficava super, tudo sem graça, né? Hoje criança chorando, gato passando. Todo mundo entende, é é isso aí. natural. Fica sossegado. Daqui a Ainda pouco meu bem, gato né? derruba meu Lidar chroma com aqui gente é também, isso pode melhor. acontecer, fica sossegado. Acontece mesmo, pode acontecer mesmo, né? Mas então o processo, né, eu tenho três filhos já crescidinhos, assim, eu tenho uma menina de 27 e dois garotos de 17 e 14. E lá em 2013, buscando os meninos, né? Minha filha já estava fora, já tinha terminado a faculdade e tudo nessa época, então já não estava mais nessa realidade. Mas eu costumo dizer que essa experiência de pegar a criança na escola diariamente acabou me trazendo para o School Guardian, né? Me fazendo pensar no School Guardian. E um dia, buscando os garotos, demorou uns 40 minutos contra os 20 habituais para buscá-los, né? E naquela época eu ia buscar um, voltava para buscar o outro depois, por causa dos horários deles lá. E com 40 minutos meio que comprometeu a minha agenda inteira daquele dia, né? Das coisas que aconteceriam depois. Então, a gente começou, ainda na fila ali, liguei para o meu sócio e falei, cara, vai para a sala de reunião, porque eu acho que a gente tem um potencial produto aí, né, para a empresa. Expliquei, tinha visualizado o negócio todo errado, com tecnologias não adequadas, eu diria assim, sabe? E aí nas discussões ali, ainda na porta da escola ali, esperando meus Caramba. filhos, sabe? Nas discussões, o meu sócio falou, não, cara, vamos usar uma outra tecnologia que é mais nova e vai dar um resultado melhor. Eu falei, pô, excelente. E depois disso foi fazer validação, né? Fomos conversar com diretores, com pais, e mães de alunos para saber o que eles pensavam, né? Tanto de um lado quanto do outro. E quando a gente entendeu que não era um problema só eu via, né, e que a gente se empolgou ali, mas que tinha outros atores importantes no processo que também se sentiam incomodados com aquela ineficiência e aquele caos que a saída de alunos provoca, né? Aí a gente começou a desenvolver.
a ferramenta. E aí, no melhor modelo, produto mínimo viável, né, como a gente fala muito, né, nesse universo de startups, de inovação, temos uma versão basicona do aplicativo e começamos a rodar já na escola dos meus filhos, lá em 2013. E em 2014, com algumas coisas já mais aprimoradas, mais afinadas, a gente começou a oferecer e passou a começar a ter mais clientes a partir de 2014. Que legal, incrível, realmente. Mas Mas assim, processo incremental até hoje, viu, Thiago? A gente não para de fazer isso. Fala com o Uhum. cliente, fala com o pai, entende se está bom, se não está bom, o que, que pode melhorar, qual é a próxima demanda, né? E tanto que com isso a gente acabou se tornando de verdade uma plataforma que cuida de todos os processos logísticos dos alunos, né? Da hora que sai de casa, a hora que volta para casa, com possibilidade de localização indoor na escola, de saber por onde essas crianças passaram e Nossa, sempre com o objetivo de saber assim se eu precisar, por exemplo, da bate na madeira aí, mas se eu precisar evacuar a escola, nossa, onde está cada criança, como eu consigo tirar todo mundo rapidamente daqui? Sempre olhando para isso, né? que Com o legal. Covid vieram novos contornos, né? A gente consegue fazer rastreamento de contato. Eu consigo dizer, ó, essa criança possivelmente se encontrou com aquela criança 2 dias atrás. Como agora ela reportou que tem Nossa, Covid, vai lá e vê e avisa as famílias todas para ficarem caramba. atentas. É, Covid, né? Se a criança some, você sabe com as últimas pessoas que ela teve contato, né? N situações, né? Que legal. E aí, então, é Exatamente. geolocalização ali, você consegue, né, fazer um... Pegar a planta ali, fazer um mapinha de onde a criança esteve, é nessa linha mesmo? Na verdade, tem algumas possibilidades, tá? Isso Ah, tá, essa funcionalidade ainda de fiquei bem indoor, ela curioso. está num processo bem manual, Uhum, né? Mas a gente pode usar algumas ferramentas como hoje ela tá, os professores ou funcionários dizendo essa criança está aqui, essa criança está ali. Ela pode ainda ser feita por leitura de QR Code, então a gente gera QR Codes, né, na plataforma para cada aluno, tanto uhum. numa carteirinha digital, que pode ser acessada no smartphone, quanto impresso mesmo para as crianças mais novas, por exemplo. E aí você pode ter qualquer celular ali escaneando e dizendo que fazendo esses checkpoints aí das crianças em cada ambiente, tá? Então, Que pode ser legal. ou o professor registrando essa Fazendo uma criança, esse chamada aluno, ali, pode ser o né, pelo próprio aluno aplicativo. escaneando, exatamente. E a gente ainda pode incorporar reconhecimento facial, radiofrequência, todas essas tecnologias de qualquer maneira para fazer a mesma função que a gente já usa em outros ambientes, por exemplo, radiofrequência para veículos, a gente tem uma etiquetinha Uhum. igual do pedágio ali para registrar as entradas dos veículos e validar se aquele veículo pode entrar na instituição de ensino, abrir cancela, o que for. Mas a gente também consegue trazer isso para localização indoor, com tagzinhas ou pulseirinhas ou o que for, né? Legal, legal. E aí, assim, se a gente for falar em questão de números hoje, né? Porque, como você falou, né? Acho que qualquer tecnologia hoje, todo dia tem que estar se atualizando, né? Isso faz parte desse processo, né? De empresas de tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, vocês já têm uma participação grande aí, parceria com diversas escolas e tal. Quais tem um resumo dos números hoje? Quantas crianças vocês ajudam no Brasil, fora do Brasil? Hoje a gente tem clientes fora do Brasil, mas ainda é um volume pequeno, eu diria que perto de 2.500 alunos fora do Brasil, um pouquinho mais, quase 3.000 alunos fora Ah, do que Brasil. legal. A maior, mas é bem pouquinho ainda, né? A maior Uhum. parte, hoje a gente tem mais ou menos uns 115 mil alunos na base, então Nossa. 110 mais ou menos no Brasil, né? E pelo Brasil todo, são 400 escolas, um pouquinho mais de 400 escolas também, com os mais diferentes perfis, tá? Desde aquelas escolas menores que estão no bairro até as escolas de É mesmo? rede, assim, tem perfis muito distintos, né? Com o tempo, que eu acho que foi acontecendo, de quando a gente era filho sem fila até se tornar uma plataforma School Guardian, assim, o que tem acontecido e porque a gente valoriza muito, eu acho que faz muito sentido também no universo empreendedor hoje, é ter o cliente no centro da operação. Então, tudo e qualquer coisa que a gente faz na nossa, desde o desenvolvimento de produto, atendimento, tudo, visa satisfazer o cliente, satisfazer as necessidades do cliente sem perder o nosso propósito. Isso é Uhum. super importante. Até uns anos atrás que criei um canvas para que a gente possa fazer inovação sem perder o propósito, sabe? Não adianta o cliente pedir para a gente fazer um negócio que não está no nosso core. A gente pode até saber fazer, mas não faz sentido, a gente perde a essência, né? Então, conjugar essas duas coisas para a gente é super importante, mas sempre ouvir o que o cliente precisa. Não, Só é para legal dar um essa dica, exemplo né? hoje, Essa dica é importante. Às vezes a gente
quer inovar muito, quer ser criativo, né? Aí faz brainstorm ali e tal. Pô, realmente, às vezes, né, anima e tal. Mas se você sai do seu core business ali, da essência do seu negócio, será que vale a pena, né? Ser fugido daquilo que realmente é o seu diferencial, aquilo que você agrega valor. E aí, só para exemplificar, qual que seria essa essência para vocês da School Guard? É segurança. A gente Segurança sempre para olha para a criança. segurança, para aumentar a segurança dos alunos, dos pais e, consequentemente, da instituição, né? A gente olha para a eficiência, obviamente, então eu consigo gerar economia para as escolas também, e isso é fundamental, Hum, mas a gente também entende que quando os alunos e os pais estão mais seguros, o risco para as escolas é menor. Então, de qualquer maneira, a gente também está ampliando a segurança das escolas. Então, nossa grande essência é melhorar a segurança de toda a comunidade escolar. sim. Então, aqui é uma segurança um pouquinho diferente da minha, né? Eu sou sócio, né, da Athena Security, que é uma empresa de segurança da informação. Mas o critério de Exato. segurança serve para tudo, para a mesma perspectiva para independente do segmento, seja segurança da informação, seja segurança de patrimônio, né? Seja segurança de vidas. E a lógica é a mesma, né? Você realmente minimizar a probabilidade disso acontecer, né? Gerar mais tranquilidade para a pessoa que está investindo em segurança, né? E principalmente fazer uma gestão de risco, né? Minimizar a probabilidade desses eventos negativos que ninguém quer aconteça. Mas é diferente quando a gente, né? Quando eu erro e não consigo dar essa segurança para o meu cliente, existe um vazamento de dados que gera prejuízo, gera incômodo. Agora, quando você erra, que lida às vezes com vidas, né? Pode ser um problema menor, pode ser um problema gigantesco, que, né, nada tem mais preço do que uma vida, né? Ainda mais quando é uma criança. Então deve ser algo bem, né, crítico para vocês e deve gerar uma preocupação muito grande para o seu segmento de negócio, né? A gente tem essa noção desde o dia um, né? Porque sendo um pai criando a solução, Uhum. para mim é isso, eu estou cuidando É. de vidas, né? Cuidando dos A outros mesma filhos, né? relação que eu tenho dos filhos das outras pessoas, Uhum. exatamente. Então a gente é muito rígido e muito crítico em relação à segurança, assim, sabe? Para a gente é de fato o que tem de acontecer. Inclusive a sua segurança, a segurança que você oferece é uma preocupação para a gente também, né? A gente, Ah, para sim. poder deixar esses alunos seguros de verdade, além dessa segurança física que está lá, tem toda a segurança com os dados, né? Então, e ainda mais agora, né, com essa preocupação gigantesca mundial com a privacidade dos dados, né? Você tem acesso a esses dados de menores de idade, então automaticamente são considerados dados sensíveis, né? E até pelas Exato. legislação, né, GDPR lá fora, Lei Geral de Proteção de Dados aqui dentro, você sabe a localização onde estão essas crianças, quem são essas crianças, então é algo que vocês têm que ter um nível de segurança da tecnologia em si bem rígido, né? Imagino que vocês devem ter uma preocupação muito grande quanto a isso. Gigante, até no jeito que a gente constrói a ferramenta, tá? Por Sim. exemplo, a gente não rastreia os pais. Eu não quero saber onde os pais estão, por Ah, privacidade deles, mas por uhum. segurança deles e nossa também, das escolas. Então, eu nunca sei a localização real dos pais. Eu sei que eles se aproximam da escola para pegar os alunos, os Olha seus que filhos, legal. mas eu nunca sei isso desde sempre, tá? A gente nunca Hum, rastreou os pais e não vai rastrear porque não precisa. uhum. A solução é eficiente o suficiente para não precisar desse risco para todo mundo, né? Que Eu brinco legal. que eu não quero ninguém falando assim, onde é que tal pessoa estava, pela privacidade delas, mas também evitar que se alguém eventualmente acessar os dados, saiba onde Sim. aquelas pessoas estão. Existe uma funcionalidade que a gente rastreia, mas é de ônibus escolar, de transporte escolar. Nessa funcionalidade, aí sim, enquanto o transportador escolar está entregando, buscando e entregando crianças, a gente o rastreia. Antes e depois, nunca, né? Então, preciso que o transportador vá lá e acesse o aplicativo e diga que está começando o trabalho, começando a corrida, digamos assim, e quando termina, a gente para de rastrear, né? A gente só rastreia nesse intervalo, e ainda assim os pais só podem ver a localização do transporte escolar em tempo real depois que os filhos deles foram marcados como embarcados, digamos assim, no transporte escolar, né? Senão eu não consigo ver a informação. Ah, que legal, nossa, interessante. Você mantém a usabilidade, né? A funcionalidade continua atingindo o objetivo,
porém, né, visando a privacidade, né? É o conceito que o pessoal chama no mercado aí de privacy for design, né? Desde o desenvolvimento do software, você já ter essas preocupações e já garantir o princípio da minimização, né? De um mínimo de dados sensíveis ou privados possíveis, né? Legal pra caramba. Exatamente. E Mas, os dados, hoje eles estão no nosso servidor, obviamente, tudo é um serviço em nuvem, mas a minha equipe, não acessa esses dados, né? Mesmo a equipe de atendimento é sempre a escola que faz o upload dos dados. Para a gente poder acessar a escola, precisa permitir apertar um botão lá na área administrativa que cada escola tem a sua. E aí, quando aperta o botão é que a gente entra. Eu, por exemplo, não tenho uma senha para acessar o ambiente das escolas, só o time de atendimento. E a gente entendi. tem registro de tudo. Então, foi o João, a Maria, seja lá quem for que entrou, a hora que entrou, né, o login que entrou, que horas entrou, tudo que fez lá dentro e a hora que saiu, sabe? Então, e do lado da escola, idem, né? Então, a gente tem muita preocupação com essa história mesmo da segurança. Que legal, você segue a risca mesmo o que você falou, né? A base, a essência do seu negócio que é segurança em todos os aspectos. Legal. Eu, como consultor de segurança, até fico orgulhoso de ouvir esse nível de preocupação que, né, Que bom. infelizmente não é todo empreendedor ou toda empresa que se preocupa nesse nível, então, parabéns mesmo. Mas são vidas, né? Como você Exato. disse, Thiago, eu Sim. não posso bobear, né? Uhum. E cuidando de tudo, tem o risco de qualquer maneira, né? Então, se a gente puder minimizar extremamente o risco, melhor para todos, né? Sim, sem dúvida. Né? A gente pode exemplificar que infelizmente isso não acontece em todos os lugares. E a gente sabe que também não é só. Quando a gente fala de segurança da informação, a gente é uma gestão de risco, como eu disse, né? Não existe 100% de segurança para nada, né? Você vai trabalhar numa porcentagem que seja razoável, saudável ali e tal. Mas, infelizmente, né, não é todos que se preocupam da forma que você está falando. A gente pega exemplos aí, né? Semanalmente está tendo problemas aí de ataques hackers, ataques cibernéticos. Algumas vezes realmente são hackers que têm um nível de conhecimento muito aprofundado e conseguem fazer manobras ali e tal. Mas em outros casos a gente sabe na realidade, né? Eu como trabalhando mais de 10 anos nessa área aí, que tem muitas empresas que não fazem o investimento devido em segurança, não se preocupam, não criam processo, não seguem práticas adequadas de acordo com a importância do serviço que aquela empresa oferece. E aí você pega exemplos como teve recente aí, lojas americanas, Renner, órgãos públicos aí que teve ataque cibernético, indisponibilidade, vazamento de dados. Você pega, né, a gente falando na sua área aí, que é na área de dados sensíveis, por assim dizer. Teve o Conect SUS do Ministério da Saúde, que dados sensíveis de vacinação ficaram inacessíveis. Muita gente querendo, né, pegar o comprovante de vacinação e não conseguia. Teve dados do Ministério da Polícia Federal, do Rodoviária. Infelizmente, não é todo mundo que tem esse nível de preocupação. É legal que você mantenha a essência do seu negócio, que é a segurança. Isso daí é admirável, realmente. Tem de fazer o que fala e falar o que faz, né? Tem de ser muito transparente. Sim, é verdade. Infelizmente A tem uma vida já é bem discrepância difícil, grande às vezes ali, né? infelizmente. Mas a vida já é bem difícil, né? Então vamos facilitar fazendo tudo certinho, porque daí fica Uhum, mais uhum, simples, né, cara? verdade. Bem, Traz alguém para o time, a gente quer entender se essa pessoa complementa as nossas fragilidades e se complementar, além das competências que a pessoa tem ali de conhecimento técnico ou o que for, dependendo da área de atuação, ter essas outras competências. Isso deu tão certo, está dando tão certo, que, por exemplo, a Mari, que entrou no time em janeiro de 2021,